Olá, queridos alunos do 8º ano, aqui é a Tenente Suzana. Vamos falar agora sobre predicados verbo-nominais. A gente já estudou sobre tipos de predicados. Vamos ver especificamente o que são os predicados verbo-nominais. É aquele que tem como núcleo uma forma verbal. O verbo pode ser transitivo ou um verbo intransitivo, que expressa uma ação. E uma forma nominal, que pode ser um substantivo, adjetivo, locução adjetiva. Ou uma forma pronominal, que atua como predicativo do sujeito ou do objeto a que se refere. Assim, esse tipo de predicado pode ser estruturado das seguintes formas. Verbo intransitivo mais predicativo do sujeito. Então, quando que eu tenho um verbo intransitivo? Quando ele não exige complemento. E predicativo do sujeito é o quê? É aquele adjetivo, aquela qualidade que se refere ao sujeito, mas ele está lá no predicado. Então, vamos ver os exemplos aqui, ó. Predicado, verbo nominal, sujeito. Pedro. Verbo intransitivo. Saiu. Como assim não exige complemento? Quem sai, sai. Então, ele não exige complemento. Pedro saiu contente. Contente se refere a quem? A Pedro. É um predicativo, ele está no predicado, ele é um adjetivo que se refere ao sujeito. Então, ele é um predicativo do sujeito. José chegou cansado. José é o sujeito. Eu tenho o verbo intransitivo chegou, mais predicativo do sujeito cansado, que se refere a José, por isso é predicativo do sujeito. Outra maneira de ter um predicado verbo nominal é tendo o verbo transitivo mais um objeto, já que o verbo transitivo exige esse complemento, mais predicativo do objeto, que é uma qualidade que se refere a esse objeto, que é o complemento do verbo transitivo. Então, aqui uma coisa leva a outra. Vamos lá. Eu tenho a frase. Maria abriu o presente inesperado. O sujeito é Maria. O verbo transitivo é o verbo abrir. Então, o verbo abriu. Quem abre, abre alguma coisa. Abriu o quê? O presente. Inesperado. O que é inesperado? É o presente. Então, é um predicativo, está no predicado e é um adjetivo, que se refere ao objeto, o presente. O presente é inesperado. Então, aqui nós temos mais uma forma de predicado, verbo nominal. Outro exemplo. A viagem deixava todos aflitos. Sujeito. A viagem. Verbo transitivo. Deixava. Quem deixa, deixa algo ou alguém. Deixava quem? Todos. Todos é o objeto que complementa o verbo deixava. Aflitos. Aflitos é o predicativo desse objeto todos que está complementando o verbo deixava. Quem são aflitos? Todos. Então, aqui eu tenho mais uma maneira de demonstrar um verbo, um predicado, verbo nominal. Mais uma maneira é, quando eu tenho o sujeito mais o verbo transitivo, que é aquele que exige complemento, mais o objeto, que é o referido complemento desse verbo transitivo, mais o predicativo do sujeito, que é aquele adjetivo que está no predicado, mas que se refere ao sujeito. Vamos ver a frase. João lia o documento ansioso. O sujeito é João. Verbo transitivo é lia. Quem ler, ler alguma coisa. Leu o quê? O documento. Então, o documento é o objeto direto. Ansioso. Ansioso é o documento? Não. Ansioso é João, que é o sujeito. Então, ele é um predicativo do sujeito. Outro exemplo é, os alunos observavam aquela cena emocionados. Sujeito. Os alunos. Verbo transitivo, aquele que exige complemento. Observavam. Ora, quem observa, observa algo. Observavam o quê? Aquela cena. Emocionados. Quem estavam emocionados? Os alunos, ou seja, o sujeito. Então, eu tenho aqui o predicativo do sujeito. Então, repare,
Emocionados está no predicado, é um adjetivo que se refere ao sujeito. Por isso, ele é predicativo do sujeito. Aquela cena é o objeto direto do verbo transitivo observavam, porque quem observava, observava alguma coisa. Observava o quê? Aquela cena. Então, temos aqui mais uma maneira de se fazer um predicado verbo nominal. Dúvidas? Entre em contato conosco e é isso aí, pessoal.